Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros 79, outros 80. A gente já não sabe nem mais em qual episódio tá, mas em breve esse episódio vai estar ao ar, fiquem tranquilos. Antes da gente apresentar nossa convidada, aqueles recados de sempre. O primeiro se você quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato pelo nosso Instagram, @podcastbússolap. A gente também tá no TikTok e em breve no Spotify, mas provavelmente vai ser esse mesmo @, tá? @podcastbússolap. E caso você queira até indicar o nosso convidado pelos comentários aqui do YouTube, também não tem problema. O ideal é que você mande o perfil desse profissional e que você mande o nome dele e colocando um pouquinho sobre a trajetória, sobre a história dele. E aí, se tudo der certo, a gente vai entrar em contato com ele e você pode estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. É importante também falar, né? A gente não se limita apenas a profissionais do Rio de Janeiro. A gente hoje já grava em 5 cidades diferentes e com a tua ajuda a gente pode chegar a pelo menos em todos os estados. Todas as cidades vai ficar difícil, mas em todos os estados a gente consegue chegar do Brasil. Então, se você puder indicar, né, profissionais competentes de qualquer parte, a gente vai entrar em contato e pode fazer isso acontecer, tá? Segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital, eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram, Manuel Pacheco N. Lá a gente está começando um trabalho legal de produção de conteúdo. Não sei quando esse episódio vai ao ar, em que pé a gente vai estar, mas provavelmente você já vai lá ver alguma coisa ou pode tirar alguma dúvida, tá? Mas vamos para nossa convidada. A gente tem uma convidada muito especial de uma área que a gente já trouxe aqui, mas com certeza, toda vez que eu trago um profissional dessa área, a gente descobre coisas novas e entende aquilo que, para muitas pessoas, é muito complicado. Então a gente vai conversar com a doutora Joana Dantas, endocrinologista. Tudo bem, doutora Joana? Tudo certo. Bom estar aqui. Eu sempre gosto de começar esse papo querendo saber um pouquinho quem é o nosso convidado. Eu vou pedir para você se apresentar, falar de uma forma bem resumida, não precisa contar, porque a gente sabe que a tua trajetória ela é longa, ela tem muitos pontos importantes. Mas primeiro, quem é a doutora Joana Dantas? Bom, acho que eu sou uma médica humana, acima de tudo, né? E foi isso que me fez escolher a medicina. Então, acho que desde sempre eu cuidava de bichos, eu cuidava de outras pessoas. Desde a adolescência eu tinha esse perfil do cuidar. Então, eu achei que ele era a minha área, de alguma forma, né? Então, lá atrás, se eu pensar bem, eu fiz colégio militar. Então, uma área muito técnica, voltada mais para matemática, mas eu senti que ele não era meu caminho. Minha área era mais da biologia, mas mais humana. Então, comecei a trilhar ali, fazendo primeiro a faculdade de medicina. Então, eu fiz o FRJ, fiz lá meus 6 anos de medicina. E me encantei pela endocrinologia, ali no meio. E aí, depois, começou esse trajeto longo da medicina. Então, fiz clínica médica. Novamente, me encantei na clínica médica porque eu conseguia cuidar do indivíduo como um todo. Aquilo é incrível, como você entende tudo sobre o indivíduo. Mas, ao longo ali dos meus 2 anos de clínica médica, quis me especializar nessa área da endocrinologia. Então, esse foi meu caminho, mas eu acho que, acima de tudo, quem me conhece sabe que sou uma médica humana. Eu abraço o paciente, eu quero saber como é que a família tá, como é que tá o dia a dia. Então, acho que isso é um diferencial. Com certeza. E aí, até já emendando a pergunta que eu acho interessantíssima, por que endocrinologia? Você falou, não, eu me encantei pela endocrinologia, mas tiveram outras opções? Ela foi a que mais brilhou teus olhos? Teve algum acontecimento na tua família que fez com que você escolhesse a endocrinologia ou algo do tipo? Acontecimento na família não, foi a ideia da fisiologia mesmo. Entendi. Então, lá no 3º período da faculdade, eu vi que cada vez que acontecia alguma coisa com hormônio, outra coisa acontecia. Então, as coisas tinham um elo, era uma cadeia que uma coisa leva a outra, que uma ação tem uma reação. Isso era muito específico da endocrinologia. Quando a gente dá aula hoje em dia, a gente brinca, quando mostra um slide cheio de seta, é da endocrinologia, porque a gente adora um fluxograma, um hormônio leva a aumentar o outro diminui a outro. Então, essa é a nossa cara hoje na endócrino. Isso foi lá no 3º período. Mas, novamente, eu queria clínica médica, eu queria cuidar do indivíduo como um todo.
E aí, na clínica médica, eu entendi que os hormônios regem nosso corpo como um todo. Então, por que não endócrino? Eu continuo cuidando do indivíduo como um todo e atuando nessa área específica que me encantou, de que uma ação leva uma reação, que eu tenho que estar sempre pensando na frente. Então, achei isso muito incrível lá atrás. Pô, que legal. Então, e aí, eu já tive um profissional aqui que ele saiu da ortopedia e foi para endocrinologia justamente por conta disso que você falou. Poxa, o paciente chegava para mim só quando ele já estava, né, machucado, quando ele estava lesionado. Quando eu começava a entender o motivo pelo qual ele estava lesionado, eu sempre ia para endocrinologia. E aí ele migrou de área da ortopedia para endocrinologia. Isso é muito bacana. Mas beleza. Para as pessoas mais instruídas, para as pessoas que conhecem mais a área, ou então que já tenham precisado de endocrinologista, a gente sabe o que faz. Mas para uma pessoa que não sabe o que faz um endocrinologista, como é que você poderia definir hoje o que faz um médico endocrinologista? Então, o endócrino é uma área ampla que cuida do corpo como um todo. Então, a gente tem a endocrinologia e a metabologia. E eu ainda fiz mestrado e doutorado em nutrologia. Então, eu acho que a parte do metabolismo ficou bem amplo. Então, faço metabolismo é a relação do alimento com o gasto calórico, com a reação deste alimento no nosso corpo. Então, essa área da metabologia e da nutrologia está muito envolvido com a alimentação, atividade física, estilo de vida, algumas doenças específicas, como diabetes e obesidade também, que vão estar nessa relação energética, digamos assim. E tem a área da endócrino, que é dos hormônios. Então, o nosso corpo é regido por N hormônios. Então, para a gente funcionar bem, a gente depende da tireoide estar funcionando bem, da hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui no cérebro, que a gente chama de glândula mestra, que rege todos os hormônios. Então, a hipófise estimula a tireoide, que produz seu hormônio. A hipófise estimula as gônadas, né, o ovário, o testículo, que vão produzir seus hormônios. Tudo parte dali. Tudo parte dali. Ainda tem a adrenal, então, que vai produzir adrenalina, noradrenalina, aldosterona, cortisol. Então, a gente vê que, ok, ela não é um órgão essencial, vou cuidar do coração igual o cardiologista, é verdade que sem coração a gente não vive, Sim. Mas sem os hormônios, nada funciona. Então, ela é a nossa glândula mestre, elas são nossas glândulas que regem esse corpo como um todo. E aí vão ter alterações desde o hipotireoidismo, hipertireoidismo, criança que não cresce, né, baixa estatura por deficiência de hormônio de crescimento, alterações de deficiência de hormônio masculino, por qualquer causa que seja. Na mulher, a gente vai lidar na menopausa, do ovário policístico, alterações endócrinas na gravidez. Então, a gravidez também é um momento muito delicado, que os hormônios estão ali envolvidos, então o endócrino é acionado muitas vezes. Então, a gente vê que está presente na vida da pessoa como um todo, desde a infância, na juventude, as doenças específicas da juventude, as doenças do envelhecer, né? Então, a sarcopenia, o diabetes pode vir em qualquer fase da vida. Então, eu achei que cuida disso tudo e eu posso atuar em qualquer momento da fase do indivíduo. Então é super amplo, isso me encantou. E eu acho interessante te perguntar, todo endocrinologista, ele também é metabologista? A residência e a especialização, sim. Então, a nossa prova de título, né, pela Sociedade Brasileira de Endócrino, contempla dessas duas áreas. Perfeito. Sim. É porque é uma dúvida que algumas pessoas elas se autodenominam, eu sou endocrinologista, alguns falam, eu sou endocrinologista e metabologista. Então é bem interessante Já diferenciar. tem alguns anos que a sociedade padronizou isso. Então, a nossa prova de título contempla essas duas áreas. A nutrologia não, é uma área específica. É uma especialização à parte. Isso. E aí é interessante perguntar, beleza, a gente já sabe o que é endocrinologia e metabologia, a gente já entendeu também um pouco da tua trajetória, mas falta entender o que é ser uma médica endocrinologista para você? Profunda essa pergunta. Essa pergunta é difícil, hein? Essa pegou. Então, é cuidar do indivíduo como um todo. É estar ali presente em várias fases da vida. Então, isso, sem dúvida, é muito especial. Mas é uma área muito difícil. Porque tem todas essas fases que a gente falou, então requer muito estudo, é tido pelas outras especialidades como uma área que estuda bastante, porque a gente, desde a criança até o paciente idoso, a gente está ali estudando isso tudo, né? E tem muita atualização. Então, ser endocrinologista é ser correta, porque tem muita coisa errada hoje que a gente vê na mídia, nas mídias sociais, né? Então, a gente tem que fazer uma endocrinologia séria. O que é isso? Um estudo
certificado, com um grupo de pacientes adequado, que usou controle, placebo. O que é isso? Não é fazer o que eu acho, é fazer o que está escrito na medicina, na boa prática da medicina. Sem sensacionalismo. Sem sensacionalismo. E hoje a gente sabe que endócrino está sofrendo muito com médicos charlatões, com hormonologia, com coisas que não têm evidência científica. O famoso médico do emagrecimento. A gente entra ali no Instagram, a gente vê de monte. A gente odeia essa palavra, emagrecimento. A gente vai tratar a obesidade, que é uma doença, né? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Não, perfeito. E agora, para a gente ir entrando, né, mais nas tuas áreas de atuação, é interessante saber quais são os casos que mais chegam para você no consultório? Porque a gente sabe que tem endocrinologistas que são especializados mais em uma área, outras em outras áreas, e que a endocrinologia, como você mesmo disse, é muito ampla. Hoje, quais são os casos que mais chegam para você e no qual você atua mais como especialista? Então, minha área de especialização, que é onde eu fiz mestrado, doutorado, então foi na área de diabetes. Tanto diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 1 é aquele que veio na criança, trabalhei em adolescente. Pode vir em qualquer fase da vida, mas ele é autoimune, não é associado à obesidade, que é o mais prevalente. Então, também trabalho muito com diabetes tipo 2 e obesidade. E a carreira da gente vai seguindo caminhos, né? Lá, quando eu estava na faculdade, eu não me imaginava hoje trabalhando com diabetes e obesidade. Eu queria trabalhar com a hipófise, com essa glândula mestra. Sim. Aquilo me encantava e era o que eu queria fazer da vida. E aí os convites vão acontecendo, as pesquisas vão acontecendo. A vida vai te levando. E essa foi minha área, e assim, isso foi muito especial. E também segui o caminho de doença cardiovascular, porque essas doenças, a obesidade, o diabetes, estão muito associadas à doença cardiovascular. Então, esse é onde eu atuo principalmente hoje. Mas, claro, no consultório atendo tireoide, atendo ovário policístico, que também está associado à obesidade, resistência à insulina, atendo a menopausa, porque tem um momento de mudança da composição corporal da mulher e risco cardiovascular, atendo obesidade infantil, enfim. Então, hoje eu atuo em tudo, mas minha área acaba sendo a área que eu fiz mestrado, doutorado, faço pesquisa hoje em dia nessas 3 áreas. É porque, então, só para contextualizar, você atua tanto com adultos e crianças e homens e mulheres, né? Você não tem essa restrição de público. Eu falo que eu sou um endócrino raiz. Sou mais velha, né? Hoje, cada vez mais, né? Formo residentes, né? Trabalho no FRJ, então acabo que hoje tem uma tendência a você formar em áreas específicas. Sim. Eu ainda acho que eu sou um endócrino raiz, eu faço baixa estatura, faço criança. Hoje, por opção, não tendo criança muito pequena. Entendi. Mas fora isso, eu acho que eu ainda sigo essa gama toda e gosto de estudar essas áreas diferentes. Faço gestação, faço idoso, faço adolescente, adoro. E são completamente diferentes. Mas eu gosto e eu acho que isso ainda faz parte dessa formação que a gente chama raiz, né? Um pouco mais antiga, que vê endócrino como um todo. E é até interessante esse ponto que você trouxe, porque as pessoas podem ter dúvida em relação a isso. É muito diferente você atender um homem do que você atender uma mulher, ou você atender um adulto do que uma criança? Tem muitas diferenças entre esses grupos. E tem, né? Não tem jeito. Tem especificidade, o linguajar muda, as perguntas mudam, a anamnese muda. E na faculdade, a gente aprende aquela anamnese padrão, é como se fosse igual para todo mundo. Mas a medicina e a experiência faz com que você arrume sua anamnese, a forma de colher a história clínica de acordo com esse perfil. A base é a mesma, a gente quer fazer uma medicina séria, baseada em evidências, mas o jeito de abordar cada faixa etária, e paciente idoso também, os problemas são outros, né? Você vai tentar trabalhar sempre, eu sempre tento falar que a gente tem que trabalhar o problema do paciente, não é o que eu quero tratar nele. Eu quero tratar o diabetes, por exemplo, num adolescente, mas o adolescente não quer tratar o diabetes. Ele quer saber o dia a dia dele, como é que ele vai sair à noite, como é que ele vai, no colégio, lidar com o diabetes dele. Então, se eu só focar no diabetes, eu não vou resolver o problema do paciente. Então, eu tenho que olhar o paciente e ser treinada para trabalhar cada faixa etária. O homem é a mesma coisa, a mulher e o idoso. Então, e a grávida, gestante, Sim, né? Isso. Então, cada um é diferente. A doença é a mesma, mas cada um é abordado de uma forma diferente de acordo com a faixa etária e com o perfil da pessoa também, né? É interessante isso que você está falando, porque eu já ouvi alguns outros profissionais, a gente já trouxe outros médicos aqui de outras especialidades, e alguns falam que, dependendo da área, você tem uma importância muito maior
para um exame clínico, ao ponto de, né, você fazer uma radiografia, você tirar uma chapa, você fazer, né, alguns exames. E em outras áreas da medicina, a gente vê que a história ela faz muita diferença. Você considera que na endocrinologia a história ela é o grande diferencial para você conseguir atender o paciente da melhor maneira? Exatamente. Então, a história é essencial. Até porque a gente tem um risco na endócrino de sair pedindo um monte de exames Eu já ouvi isso. e você vai ter que ficar super confusa com aqueles exames. Porque o hormônio, além de ter essa relação de um depende do outro, se eu dosar hoje e dosar amanhã, os resultados podem ser diferentes, porque os hormônios são secretados em picos, né? Não é contínuo na sua maioria deles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente recolhe uma boa história para decidir o que pedir, senão você vai se embolar com os resultados. E é verdade que outras especialidades vão usar muito mais exames de imagem, a endócrino não. Então é até engraçado, vem os pacientes e falam assim, mas doutora, você só vai pedir isso para mim? Eu falo, mas é isso que eu preciso, né, para resolver o seu problema. Então, assim, o excesso às vezes atrapalha mais do que ajuda. As pessoas gostam daquelas páginas de 20 páginas de exame. E isso aqui eu tô bem, isso aqui eu não tô mal. Fica olhando a referência ali, não, isso aqui eu tô bem, isso aqui eu não tô mal, isso aqui... Sendo que muitas das vezes isso até aterroriza o paciente, né? Exatamente. E às vezes aquela referência, você tem que ter aquela visão crítica. Qual foi o momento que aquilo foi coletado? Foi de manhã? Na mulher tem a fase do ciclo menstrual. É muito mais complexo. Então, o paciente fica confuso, né? Então, eu sugiro e tento ensinar isso para os meus alunos, que não lance mão de muitos exames. Você tem que saber o que você está perguntando. O número sem um contexto não faz tanto sentido, né? Exatamente. Vai te embolar. Da consulta com o endocrinologista, ela é uma consulta que ela tem que ser necessariamente presencial ou ela pode ser online também? Pode ser online. Eu, em geral, gosto da primeira consulta ser presencial para conhecer o paciente. Tem coisas, até no consultório, por exemplo, um paciente ansioso, ele bate o pé no chão, você já observa isso. Ou não consegue ficar com a mão parada. Coisa que da câmera para cima você não consegue ver, Você né? não consegue ver. A questão da atenção. Então, o paciente está na consulta, daqui a pouco não consegue lembrar de tudo que você falou. Então, tem alguns detalhes do presencial que são importantes. Mas o mundo mudou e é um leque a gente atender pacientes de outros estados, né? Ainda mais quando você faz áreas específicas ou doenças raras, acaba que a gente atende pacientes de outros lugares e só vai atender desta forma. Então, é importante a gente ter o online. Isso também tem uma ideia da interiorização da medicina, de como a gente chegar nesses lugares, nesses pacientes que não teriam acesso a especialistas. Então, faz parte atender online, mas eu acho que você conhecer o paciente, quando possível, ainda tem um diferencial. Pô, legal a tua resposta. Então, de certa forma, o online ele veio para complementar, né? Mas também não veio para substituir o presencial, que é um cuidado a ser tomado, porque a gente ouve pessoas também falando assim, não faço mais consulta presencial, não vou nem mais alugar um consultório, agora eu só sou um endocrinologista online. Também não funciona dessa forma. Eu acho que faz diferença, né? Você ter esse contato. Eu gosto do pegar, né? De saber, de ver que é meu paciente. Outros detalhes que a gente vê no dia a dia, a gente não sou psiquiatra, mas para um paciente que trata diabetes, que trata obesidade, que tem uma associação importante com algumas doenças psiquiátricas, com depressão, né, ansiedade. Então, ver como o paciente se veio ao consultório, o autocuidado. Para o idoso também faz diferença, como é que veio sozinha, como é que ele entrou na sala, como é que foi aquela independência dentro do consultório. Então, você vai guardando essas pequenas informações para poder entender esse autocuidado dele, que eu vou propor, né? Ele vai sair com uma receita. Mas a receita vai ser factível para atividade física, para medicação, para suplementação? Vai conseguir seguir, né? Vai conseguir seguir? Como é que vai ser? Então, eu acho que você consegue no presencial ter essas outras nuances. Mas, complementando, eu acho super válido, porque o nosso dia é corrido. Então, a gente sabe que o paciente vai desprender de um horário para ir para o consultório, transporte. Se for de cidades mais distantes, às vezes você perde um dia de trabalho, né? Então, o online tem esse poder. Ele vem para ajudar. Vem para ajudar, exatamente. Eu acho interessante também te perguntar sobre a questão da diabetes, que já entrando um pouquinho nas tuas áreas de atuação. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Você me corrija, você foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, não foi? Obesidade e diabetes ou só diabetes? Só diabetes. Só diabetes. A tua área de especialização na diabetes, ela se deu por algum caso, alguma experiência, ou porque realmente você foi se apaixonando por tratar pacientes dessa área? Então, verdade, eu tive uma mentora
Não posso dizer que eu tive um paciente. Aham. Hoje eu sou encantada com os pacientes com diabetes. Mas eu queria fazer hipófise. Eu queria ser, chama neuroendocrinologia, uma especialidade. Aí eu ia ser médica só de uma glândula, digamos Entendi. assim. E eu estava na residência, e aí essa minha chefe, que é minha orientadora do mestrado e do doutorado, falou: Poxa, a gente está com um monte de pacientes aqui com diabetes tipo 1, vamos trabalhar esses pacientes e já pode usar para o seu mestrado. Falei: Ai, será que eu vou fazer mestrado? Nessa época eu estava indo morar no interior, morar em Friburgo. E eu falei: Não sei se eu quero fazer mestrado. Mas ela era uma pessoa muito especial, e é uma pessoa muito especial para mim, o nome dela é Melanie. E aí eu falei: Bom, vou começar a fazer o mestrado e a gente vê o que acontece. E aí eu me encantei. Aí comecei a trabalhar especificamente com diabetes tipo 1. Depois eu fiz concurso para a FRJ para trabalhar em nutrologia. Então, trabalho com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, obesidade. E aí foi um caminho sem volta. Né? E depois a gente trabalhou com célula-tronco em diabetes tipo 1. Também foi uma luta para a gente conseguir aprovar esse estudo, financiar esse estudo. Então, eu comecei a me encantar por essa área. E aí a coisa vai aumentando, né? E diabetes tipo 2, qual a diferença dos diabetes? Será que todo diabetes tipo 2 é diabetes tipo 2? Ali também tinha os tipo 1. E o tipo 2 está associado à obesidade. Então, se eu não trabalhar essas 3 áreas juntas, elas não vão andar, os meus pacientes não vão andar bem. E começou daí, mas acho que foi a minha mentora mesmo, a Melanie, que me encantou no diabetes. Já a gente vai falar sobre isso, sobre o tema do podcast, que tem muito sobre essa questão do direcionamento da bússola. Mas antes você falou da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. A maioria das pessoas, eu posso dizer que mais da metade da população não sabe a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Eu queria que você dissesse pra gente. Verdade, né? Então, diabetes tipo 2 é a maioria, 90% dos casos. Está associado com a idade, com os fatores de risco que a gente fala mais, né? Sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, histórico familiar também conta. Então, aquele paciente com 50 anos, com excesso de peso, sedentário, alimentação ruim e que tinha um pai e uma mãe com diabetes. Então, esse é o típico paciente, 90% dos pacientes com diabetes é esse perfil. Deixa eu só te interromper. Essa pessoa ela desenvolveu a diabetes, certo? Ela não nasceu com a diabetes. Tá, isso era só essa Mas pontuação. ela tem uma tendência genética. Entendi. Por isso que a história familiar é importante. A gente Entendi. vê no diabetes tipo 2 muitos parentes com diabetes tipo 2. Tá? Claro que não é obrigatório, mas a gente sabe que tem uma tendência genética associada a hábitos ruins no mundo moderno. Legal. Né? A gente fala que o sentar, né? O sedentarismo é o novo cigarro, né? Então, porque leva a inúmeras doenças. Então, tempo sentado, transporte de carro, alimentação ultraprocessado, o estresse do trabalho, o sono inadequado. E isso tudo é fator de risco para o diabetes tipo 2, que vai levar à obesidade, ou pelo menos aumento de gordura abdominal, que é uma gordura ruim. Enfim, então isso é o diabetes tipo 2, 90% dos casos. O diabetes tipo 1, 10% dos casos, ele é autoimune. Tem uma tendência genética, igual ao diabetes tipo 2, é outro gene associado. E ao longo ali da infância, da adolescência, ele tem um gatilho. Que a gente não sabe ainda todos os gatilhos. Pode ser uma infecção viral, estresse emocional, alguma coisa que aconteceu que aquela genética aflorou. Então, ele começou a produzir anticorpos contra o pâncreas dele e começa a destruir esse pâncreas. À medida que ele vai destruindo o pâncreas, a insulina vai acabando e ele vai desenvolvendo diabetes. Então, tipicamente, o pessoal fala assim, diabetes tipo 1 é aquele que dá na infância e na adolescência. É verdade, mas não é exclusivo da infância e adolescência, pode vir em qualquer fase da vida. Ontem mesmo atendi uma senhora de 60 anos que abriu um diabetes tipo 1, clássico, igual das crianças. E ela usa insulina desde o diagnóstico. Então, diabetes tipo 1 vai usar insulina sempre, é uma palavra forte, que a gente espera que tenha cura Por boa um dia. parte do tempo. Né? Até termos a cura do diabetes tipo 1, vai usar insulina sempre. Mas no diabetes tipo 1, as pessoas já nascem com ele ou não também? Elas Não, desenvolvem? desenvolvem. Então, você tem a genética e precisa de um gatilho para a genética abrir. Então, por exemplo, o diabetes tipo 1 nunca acontece antes dos 6 meses de vida. Porque eu tenho que produzir esses anticorpos contra o pâncreas, Que vai se desenvolvendo aos poucos. Existe uma forma de diabetes neonatal, é bem raro. Aí é uma mutação genética. Esse ele nasceu. Ele nasceu com Mas aquela são raríssimos. São raros. A gente tem, mas é menos frequente. O tradicional é o diabetes tipo 1. Infância, adolescência, adulto jovem,
mas pode ser em qualquer fase da vida e sempre vai usar insulina. Tipo 2, associado a hábitos de vida, mas tem uma tendencinha genética, ele nasceu ali com qualquer coisa, e nem sempre vai usar insulina. A maioria vai ficar com remédio, mas muitos vão precisar usar insulina. No diabetes tipo 2, eles produzem insulina, principalmente no início. Só que essa insulina não funciona bem. Eles têm a tal da resistência à insulina, associada à obesidade e aos hábitos de vida. Então, ele até produz insulina, mas para resolver, ele teria que produzir 2, 3 vezes mais. Então, a gente acaba com os remédios, tentar melhorar isso aí. Perder peso, atividade física, enfim. Mas um erro muito comum é o pessoal do diabetes tipo 1 falar assim, mas ele come tão bem, ele não come doce, mas o tipo 1 não foi associado a esses fatores de risco. É um gatilho que a gente ainda não entendeu qual é, que o paciente começa a produzir anticorpos contra o pâncreas. Então, não é tão associada a hábitos de vida. A medicina evoluiu tanto, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa encontrar e precisa entender, né? E eu acho interessante até te perguntar também sobre isso. Acho que seria um absurdo, entre aspas, há 20 anos a gente se fazer essa pergunta. Mas existe cura para diabetes hoje? Então, primeiro vamos ver os diabetes, né? O diabetes tipo 1, né? Que é esse que a destruição autoimune do pâncreas não relacionada a estilo de vida, né? Então, os estudos estão em andamento. A gente tenta... Eu, por exemplo, no doutorado, trabalhei com célula-tronco, mesenquimal. Minha esperança também era a cura do diabetes tipo 1. Não tivemos. A gente melhorou o diabetes, mas não teve cura, né? Já está em desenvolvimento algumas células que você injeta no indivíduo, células tronco, diferenciadas a células pancreáticas, que produzem insulina. Só que, inicialmente, nosso corpo destruía essas células. Então, eles estão protegendo essa célula com uma cápsulazinha para poder curar. Aos poucos a gente está chegando lá. Então, acho que a gente talvez veja aí num laço de 20, 30 anos algum tipo de cura para o diabetes tipo 1, mas hoje o que a gente tem é controle. E para esse paciente com diabetes tipo 1, que é o uso de insulina, a tecnologia fez uma diferença enorme, porque a gente tem os sensores de glicose hoje em dia. A gente não tem o acesso no SUS 100%, mas tem bomba de insulina inteligente, que já tem uma inteligência artificial, que aí já infunde a insulina de acordo com a glicose, ou o paciente também com o sensor consegue aplicar insulina, o sensor aparece no celular. Então, você consegue ver se a glicose está subindo, se a glicose está caindo. E aí o paciente vai tomando suas condutas no trabalho, no esporte. Então, mesmo não tendo cura para o diabetes tipo 1, teve uma melhoria enorme nos últimos 10 anos com as novas insulinas e sensores e bomba de insulina. Acho que daqui a 20 a 30 anos a gente torce que tenha cura. Para o diabetes tipo 2, que é esse outro mecanismo já relacionado ao estilo de vida, então, a chance de ter uma remissão do diabetes, a gente nunca fala cura, porque se o paciente voltar aos hábitos, vai voltar o diabetes. Então, geralmente, como está associado à obesidade, perdendo em torno de 15% do peso inicial, ou seja, o paciente tem 100 quilos. Perdendo 15 quilos, a gente consegue normalizar ou chegar muito perto do normal. Ele está estável. Está estável, está perto do normal. Mas ele tem que manter aquela rotina, aqueles hábitos, o peso perdido, para poder manter essa remissão. E o corpo luta para voltar, né? Com certeza. Tanto voltar o peso, né? E a gente envelhece. Então, a gente tem a perda da função pancreática pelo envelhecer. Então, às vezes, o paciente conseguiu perder seus 15 quilos, está lá todo feliz, 5, 10 anos, mas hoje ele está com 70 anos. Já ganhou 15 anos nessa brincadeira. Então, aí, poxa, meu diabetes está voltando. Mas é pelo envelhecer, mas o que a gente fala para esse paciente? Poxa, você ficou 15 anos, 10 anos bem controlado, né? Então, sem tomar remédio às vezes, ou tomando pouco remédio. Então, faz muita diferença. Então, para o diabetes tipo 2, a perda de peso e a mudança radical do estilo de vida consegue fazer a remissão. A gente tem os novos remédios para obesidade, né? Que tratam diabetes também, que são GLP-1. E o GLP-1 com GIP, né? Então, a semaglutida e a tirzepatida, que todo mundo já conhece, as famosas canetas, né? Todo mundo gosta, né? Acha que é só tomar a caneta e tá tudo certo. Pronto. Minha vida tá resolvida, né? Mas a gente sabe que com os estudos, quando você suspendeu a caneta, você conseguiu normalizar a glicemia com as drogas, em um número significativo, mais de 50% dos pacientes reverteram diabetes, normalizaram diabetes. Eram pacientes recém-diagnosticados. Mas, quando eu paro, eu vou perdendo esse efeito. Então, ok, não tem nenhum problema, vai manter a medicação de uso contínuo, porque a obesidade, que era a causadora desse diabetes aí,
vai continuar com você se você não parar a caneta, ela vai voltar, né? Não tem jeito. E eu acho interessante também te perguntar, porque eu acho que, por mais que algumas pessoas elas entendam que a diabetes ela é uma doença, que ela é bem perigosa, que você tem que tomar muito cuidado, as pessoas não sabem, quem não tem no caso, as pessoas não entendem ou não sabem, que não tem um parente na família, o que acontece se a pessoa não tratar a diabetes. Então, por exemplo, beleza, o meu amigo, a minha tia, a minha prima, ela tem diabetes. Se ela continuar comendo doce, diabetes tipo 2 ali, a gente tá entrando, continua comendo doce descontrolado, glicose completamente regulada, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar mal? Ela vai ter alguma... Ela vai desenvolver alguma outra doença? O que de fato acontece com quem não trata diabetes? Isso é super importante porque a diabetes é uma doença silenciosa. Aqueles sintomas clássicos do diabetes, urinar muito, perder peso, formiga na urina, muita fome, a gente só vê em níveis acima de 180, 200 de glicose, níveis mais altos. Níveis já de diabetes não causam sintomas, mas destroem os órgãos por dentro. Então, causa infarto, AVC, insuficiência renal. Então, hoje no Brasil, diabetes... Antes era hipertensão e diabetes está começando a passar a hipertensão em causa de insuficiência renal e hemodiálise, então, de transplante renal. Neuropatia do diabetes, o que é isso? O paciente não sente direito nas pernas e aí faz feridas que levam a amputações. É isso que a gente mais ouve, né, relacionado a diabetes. Então, risco de amputação e perda visual. Então, diabetes também é uma das principais causas de perda visual. De amputação, o diabetes é a principal causa não traumática de amputação. Então, tem diversas consequências para a vida do indivíduo. E como não tem sintoma, às vezes a gente só encontra esse paciente na complicação, quando ele vai internar para amputar uma perna, quando infartou, né, ou quando fez um AVC. Doutor, a pessoa tá quase perdendo a perna. Doutora, eu acho que eu tenho diabetes. Agora eu vou no endocrinologista. Isso aqui acaba acontecendo. Pois é. Tinha que ter conhecido aquela pessoa 10 anos atrás. Exatamente. Tô atrasada. E além, beleza, da gente entender, da parte da diabetes tipo 1, são essas, as pessoas que não tratam, elas podem ter esses sintomas e esses resultados também, acaba sendo, de fato, tanto para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se você não tratar, são essas as consequências que você vai ter? São as mesmas consequências em proporções um pouco diferentes. Entendi. Porque o tipo 2 tem hipertensão, tem alteração do colesterol junto, tem obesidade. Então, o risco cardiovascular do diabetes tipo 2 é mais que o dobro do diabetes tipo 1. Então, eles vão ter mais infarto, mais derrame, tá? Mas o tipo 1 tem uma complicação que o tipo 2 raramente faz, que é cetoacidose diabética. O que é isso? Glicose muito alta. O sangue e o paciente não produz insulina, como a gente viu, o tipo 1, ele tem destruição do pâncreas. Então, o paciente não produz insulina, o sangue vai ficando ácido e faz essa acidose diabética, essa cetoacidose diabética. Aí ele fica com confusão mental, acaba, às vezes, precisando entubar, é uma complicação grave do diabetes e mata esses pacientes com diabetes tipo 1. Geralmente acontece um diagnóstico, o paciente não sabia, né? Tá urinando muito, mas, enfim, tá trabalhando, não prestou atenção nesse detalhe, e aí a coisa foi indo, e aí já vai para emergência num estado mais grave. Então, acontece muito ao diagnóstico e durante o tratamento, aquele paciente que não tem uma adesão muito boa, e num contexto de infecção, também pode acontecer. Uma infecção grave, mesmo aquele paciente muito certinho, às vezes pode acontecer. E você falou muito sobre a questão da abordagem, quando você tem com um paciente. E... pelo que a gente pode entender, né, o brasileiro, ele obviamente é um povo que a gente vai evoluindo sempre, vai buscando cada vez mais educação, mas às vezes não vê essa importância toda de tratar a diabetes, ou então a obesidade que a gente vai entrar daqui a pouco. Como é que você convence? A pessoa já deveria ser convencida por si só, mas como é que você, médico endocrinologista, também com especialização em nutrologia, como é que você consegue convencer essa pessoa a mudar o estilo de vida dela para ela começar a tomar conta e cuidar da diabetes? Acho que eu tento trabalhar na independência. Como ela quer se ver daqui a 10, 20 anos? Porque a dependência de alguém... Morrer, quando falam assim, olha, diabetes vai te matar. Mas todos morreremos. Eles fazem, mas doutora, todo mundo vai morrer. É verdade. Mas o diabetes vai te matar mais cedo. Que é a parte mais ligada ao idoso, ou então ao adulto lá com seus 45, 50 anos.
de falar muito sobre você vai conseguir ver o seu filho crescer. Boa. Ou seja, né? Quando nasce um neto, nasce um Isso, filho, tudo muda, né? a gente pega também esse gancho, né? Então, se nasce, você quer brincar com seu neto, você quer sentar no chão, jogar futebol com ele. Na obesidade, a gente faz muito isso. Na obesidade também, muitos pacientes ainda não têm essas complicações todas, mas tem obesidade e não consegue sentar no chão para brincar com o neto, ou não consegue jogar uma bola com um neto de 3 anos. Então e aquilo incomoda, tem dificuldade para levantar de uma cadeira. Então a gente também olha aquela situação e tenta pegar esse gancho. O que te move? O que te trouxe aqui? As pessoas às vezes se movem mais pelo outro do que por si mesmo, né? Isso. Se esquecem, mas pelo outro, pelo neto que tá nascendo, por fazer parte da vida dele. A coisa vai, ou para o filho, É. né? Então, esse também é um ponto que a gente usa bastante na consulta. E outra coisa que eu acho interessante é a parte, né, que a gente pode falar de cirurgia bariátrica, porque a gente trouxe aqui no programa um especialista em bariátrica lá de Florianópolis, e ele falou que existe uma taxa de controle do diabetes muito grande com cirurgia bariátrica. E aí eu até queria te fazer essa pergunta, espero que não seja uma polêmica, mas o que seria melhor para o controle né, da diabetes? Uma cirurgia bariátrica ou essas novas canetas emagrecedoras? Já tem esse estudo, né? Então, esse estudo comparou as técnicas de cirurgia bariátrica versus as canetas para tratar a obesidade, né? Então, emagrecedor. Tudo que o doctor não gosta. É isso. Mas... Vou entender esse vocabulário. A maior parte dos estudos são com semaglutida porque ela está mais tempo no mercado. Quando eu falo de curar, reverter diabetes, eu não quero saber com 1 ano. Quero saber com 5 anos, com 10 anos. Então, esses estudos já estão com prazo já tem uma duração de 5 anos. A reversão maior é com a cirurgia bariátrica, principalmente o bypass, que é uma técnica cirúrgica que aumenta mais até esses hormônios, as incretinas, que são as substâncias das canetas. Então, o bypass tem uma taxa de reversão maior em 5 anos. Aí, o sleeve, que é outra técnica, vai um pouquinho ou quase junto com o uso contínuo da semaglutida. E a tirzepatida, que é a mais nova, tem taxas maiores de controle, reversão do diabetes em uso das canetas. O que os cirurgiões endócrinos discutem muito com o cirurgião, se eu pensar em reversão, o paciente tem que usar a caneta para sempre. Então, para esse tipo de paciente, é para sempre. Ele perdeu 20, 30 quilos, reverteu um diabetes, ele provavelmente, se optar o tratamento clínico, não vai suspender. Na bariátrica, eu tenho aquele momento da cirurgia, eu vou ter que repor algumas vitaminas ao longo da vida, ok? Fazer talvez uma suplementação nutricional, maior aporte proteico, mas o custo final, há muita discussão em saúde pública de custo. O que é o melhor custo? Então, a gente não sabe ainda, até porque... Os estudos têm 5 anos, 10 Descobriremos anos. daqui a algum tempo. Descobriremos daqui a um tempo. Mas até hoje a taxa de reversão da cirurgia bariátrica é maior. Então a gente pode escolher esses pacientes também na nossa prática e ofertar isso para o paciente. Então um paciente que tem um diabetes, que usa insulina, um diabetes de mais difícil controle como obesidade, talvez uma cirurgia bariátrica seja mais interessante do que eu usar a caneta. Talvez eu não reverta. Eu controlo o diabetes dele com a tirzepatida, por exemplo, mas talvez eu não vou reverter. E com a bariátrica eu consiga reverter. E isso tem que ser jogado na mesa e conversado com o paciente, né? Eu acho ótimo. São mais opções que nós temos hoje em dia, né? E antes de falar dessas canetas para controle de obesidade, eu queria entrar um pouco sobre a obesidade em si, porque eu acho importante. Eu vejo algumas pessoas glamorizando, hoje em dia na internet a gente tem alguns movimentos de pessoas que glamorizam a obesidade. Ah, mas se você está feliz com o seu corpo, então tá tudo bem, o que importa é você estar feliz. E quando a gente pega profissionais sérios que vão falar, não tá tudo bem, você pode estar feliz com o seu corpo, mas esse seu corpo pode estar te fazendo mal. E aí eu queria te perguntar, por mais que a resposta seja óbvia, é sempre bom reiterar, a obesidade de fato, ela é uma doença na qual a gente tem que se preocupar com ela? Sua pergunta é boa porque é uma definição recente da OMS. A obesidade como doença não tem tanto tempo. Então, em 2010, começaram as sociedades a tratar a obesidade como doença. Antes era uma condição clínica. Então, os planos de saúde americanos, por exemplo, não precisavam pagar os remédios para tratar a obesidade na época, porque não era uma doença. Então, a mudança ao longo dessa última década, estabelecendo a obesidade como doença, para a gente foi essencial. E aí tem na mídia, né, falando, mas eu tenho a obesidade saudável.
Então, aquele paciente que tem só obesidade e que não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem alteração de É colesterol. raro, não é? É pouco, mas existe. Existe. Só que agora esses pacientes já foram acompanhados por 30 anos. Porque hoje, na medicina americana e europeia, o paciente está num banco de dados, você Sim. vai seguir esse paciente a vida toda. Ele vai tendo um acompanhamento ali todo digital, né? Perfeito. Então, o que ao longo dessas décadas se observou? Que mesmo aquele paciente tendo com obesidade Não saudável, estava tão saudável quando assim. ficou mais velho, começou a ter o diabetes, né? É claro que o paciente que tem obesidade e faz atividade física é muito importante. A mortalidade numa obesidade grau 1, por exemplo, vai ser menor do que um sedentário magro, sem dúvida. Mas a gente tem que olhar com cuidado, porque esse indivíduo vai envelhecer e as complicações vão vir. E pode não vir a complicação metabólica, mas pode ser a osteoarticular, pelo peso, no joelho, na coluna. Então, aquele paciente que vai operar um joelho mais cedo. Então, isso também não era muito olhado dentro da obesidade. Então, mudou. A obesidade é uma doença. O que a gente é contra, né, é a ideologia da magreza. Então, hoje a gente está nesse momento que todos querem ser magros. A gente tem uma droga potente que pode deixar todos magros. Pode. Mas a que custo? Né? Qual a consequência disso a longo prazo? Então, não é a ideia. Essas medicações novas são para tratar a obesidade, não para deixar todos magros, digamos assim. E quanto eu preciso perder peso para ter saúde? Né? Eu preciso ter o MC de 25, eu tenho o MC de 40 e eu preciso chegar ao MC de 25. Então, não é isso que a literatura diz para gente. Então, se eu perder 10% do meu peso, e é isso que os guidelines novos recomendam, né? Eu vou ganhar sobrevida, vou controlar melhor o diabetes. Se eu perder 15%, eu já reverto meu diabetes, eu reverto minha gordura no fígado. Então, a gente precisa de alvos de perda de peso palpáveis, reais, né? Então, hoje a gente tem essas medicações que permitem isso, né? Mas a ideia não é trazer o paciente de MC de 40 para 25, é trazer saúde. E é essa briga que a gente tem com a mídia de romantização da obesidade. Né? Vai trazer consequência, mas eu também sou contra a magreza extrema. Eu só quero trazer saúde, qualidade de vida, que é 10 a 15 anos, você continue mesmo acima do peso, fazendo sua atividade física, sem artrose no joelho, ou com menos artrose, sem dor lombar. Então, tem essa ideia que a gente está querendo mudar. A gente vê muitas atrizes hoje que elas estão começando a cuidar do próprio corpo, né? Que tinham problema de obesidade, que a gente tem visto cada vez mais isso ser algo comum. Mas, em contrapartida, a gente também tem visto muitas pessoas, né, usando canetas para controle de obesidade com o objetivo de quê? Perder 1, 2 quilos, usa o medicamento assim de forma contínua durante 1 ano, 2 anos. E até há pouco tempo começaram a sair algumas matérias dizendo que isso poderia causar alguns problemas, né, em todo o corpo. Eu queria que você comentasse isso. Você acha que as pessoas elas estão desconfiando um pouco mais sobre essas canetas agora? Ou você acha que isso ainda é uma febre que todo mundo tá querendo usar de forma descontrolada e que vamos pagar para ver e daqui a 1 ano a gente descobre, 10 anos, por exemplo? Acho que o pessoal ainda está na febre, né? Então, pela vontade de ter esse corpo magro que muitas pessoas nunca tiveram. Querem perder 3, 4 quilos para ter pesos ou inalcançáveis. Ou um peso que a gente sempre brinca no consultório, assim, o peso do casamento. Quando eu queria voltar peso do casamento. pro peso do meu casamento. Eu falei, gente, mas você tem 30 anos, você é outra pessoa. Legal. Então, a gente tenta desconstruir isso também na consulta. E eu acho, antes da gente voltar para a parte de obesidade, que eu quero que você cite as questões dos graus de obesidade, que você acabou falando um pouquinho disso. Hoje, de certa forma, a pessoa que ela usa essas canetas para controle de obesidade, se não for acompanhado por um endocrinologista, um profissional sério, respeitado, quais são os problemas que ela pode ter ao longo da vida? Então, o primeiro é aquela pessoa que quer perder 2, 3, 4 quilos, né? Então, ela tem um poder hoje, é só comprar a medicação, mas é uma medicação, tem efeitos colaterais. Então, toda vez que a gente perde peso, a gente leva um pouco de massa muscular. Porque o corpo não é perfeito, ele está tentando segurar ali a tua energia. Então, você quer perder só gordura, mas em geral a gente perde 1/4 de massa muscular se eu fizer comer bem proteína e fizer atividade física resistida, musculação, pilates, enfim, fizer coisas de ganho de massa muscular. Se eu só tomar medicação para perder peso, eu vou levar de músculo mais do que 25%, posso levar 50%, ou seja, Caramba. perdi 5 quilos, perdi 3 de massa muscular.
E hoje a gente fala muito da importância da massa muscular para longevidade, independência. O músculo é um órgão ativo, endócrino, que produz uma série de substâncias que previnem diabetes lá na frente, reduz risco cardiovascular. Então a gente tem que tomar muito cuidado, perder peso por perder peso. A gente tem que ter peso saudável, tentar manter nossa massa muscular. Um pouquinho a gente não consegue segurar tudo, mas com supervisão a gente consegue minimizar essa perda de massa muscular, né? Então, as nossas técnicas para avaliar a massa muscular não são perfeitas. Então, no consultório a gente usa muito a bioimpedância, e a bioimpedância tem um defeito, é bom que a gente tenha no consultório, mas não é nosso padrão ouro. Então, você pode perder um pouco de gordura dentro do músculo, chama gordura intramiocelular. A bioimpedância não consegue enxergar essa perda de gordura muscular e olha como perda de massa muscular. Então, a gente tem algumas limitações metodológicas, mas todo mundo vai perder um pouco de massa muscular. Além disso, você faz uma restrição com a medicação que você não consegue bater a cota proteica sem supervisão. Primeiro que, se você só usar, você nem sabe qual a sua cota proteica, né, do dia, digamos assim. Junto com a nutricionista, o endócrino, a gente consegue ver, bom, você está conseguindo comer proteína? Ou eu vou precisar suplementar? Nem todo mundo precisa suplementar, mas muitas pessoas não vão conseguir, pela restrição mesmo da medicação, comer o que precisa de proteína e vai precisar suplementar com dose extra para manter a massa muscular. Se eu só usar a caneta e não fizer exercício resistido, vou perder mais massa muscular. Além disso, algumas vitaminas com uso prolongado também vão cair, se você não fizer um acompanhamento adequado. As principais são ferro e B12. Então, vai ter anemia, vai ter cansaço. Outra coisa que para a mulher chama muita atenção é queda de cabelo. Então, o uso crônico ou uma perda de peso rápido, sem supervisão, uma perda de volume, de um peso mais significativo, pode dar queda de cabelo. Se eu não fizer o aporte de micronutrientes, ou seja, ferro, enfim, a B12 adequadas, ele vai ter mais perda de cabelo. E também de proteína. A proteína é super importante. Quando não consigo fazer o aporte de proteína, mais queda de cabelo pode acontecer. Então, você vê que o endócrino, o nutricionista, vai trabalhar junto para não ter essas consequências. Então, não é tão inócuo, tão inofensivo. Vou perder ali meus 5 quilos e está tudo bem. Talvez lá no final, o seu percentual de gordura vai estar pior do que quando você começou, porque você acabou levando o músculo junto. Diante dessa tua resposta, a gente acabou saindo algumas notícias agora recentemente de alguns profissionais que foram autorizados a fazer o uso dessas canetas de controle de obesidade. E eu não sei, aí você que vai acabar me enumerando, mas eu acho que são dentistas, farmacêuticos, né? E alguns outros profissionais que eles podem, de certa forma, aplicar essas canetas e acaba vendendo como um procedimento a ser feito, né? Eu compro o medicamento, eu vou lá, eu aplico, eu te cobro o valor, né? Para poder fazer essa aplicação. Esses profissionais, eles não são endocrinologistas, eles não tiveram o tempo de formação naquela área em específica para cuidar. Obviamente de outras áreas, o dentista na área dele, o farmacêutico na área dele. Você acha que existe uma perda quando um paciente ele faz o uso dessa medicação com um profissional que não seja um endocrinologista especializado nessa área? Então, hoje, sem dúvida, está tendo uma enxurrada de outros profissionais com liberdade dessa prescrição. E isso eu acho muito perigoso. Como a gente falou, pode ter perda de massa muscular, pode ter outras coisas de efeitos colaterais, constipação, diarreia, vômito, refluxo, uma série de efeitos colaterais que o médico vai estar preparado para atuar. Então, toda vez que eu faço um procedimento, eu tenho que saber lidar com o efeito colateral, com o que vai acontecer. Não tem jeito, é estatístico. Vai ter efeito colateral com qualquer remédio ou procedimento que você faça. E aí, por exemplo, o dentista, hoje em dia, está apto a prescrever. Mas ele sabe lidar com todos esses efeitos colaterais? Então, eu acho muito arriscado. Sabe orientar essa parte alimentar? Ele vai indicar para uma nutricionista, mas ele vai saber entender as nuances da prescrição dessa nutricionista, se está adequada, se não está. Eu acho que cada profissional tem a sua formação e sua área, né? Outro cuidado que a gente tem que ter, essas medicações são de venda em farmácia.
Então, você não precisa ter um profissional aplicador de nenhuma delas. Elas foram feitas para autoaplicação, para o paciente fazer em casa. Então, o farmacêutico não tem que aplicar no paciente. Ele pode ensinar o paciente numa primeira aplicação, mas a ideia é a aplicação em casa. Mas vender como um procedimento, né? Não precisa. E aí isso também dá liberdade para as farmácias de manipulação, né? Que tiveram também uma enxurrada de farmácias produzindo essas drogas, essas medicações, mas sem o aval adequado da vigilância sanitária. Ou seja, medicamentos não autorizados, não legais, Isso. entre aspas, né? Então, a gente recomenda que não manipule, a gente não tem segurança daquela medicação, não precisa ser aplicada na clínica, não tem por que ser aplicada em clínica, ela é comprada em farmácia. Então, os farmacêuticos têm, os dentistas têm liberdade para prescrever. Mas eu acho que vale aquela autocrítica. Será que eu estou preparado como dentista, na odontologia, para prescrever? Eu sei lidar com esses efeitos colaterais? Eu sei prevenir complicações futuras nesse paciente? Vou mexer, porque alguns remédios a gente tem que mexer. Por exemplo, pacientes que usam outros remédios para pressão. À medida que você perde peso, você melhora a pressão. Então, você vai ter sintoma de baixa de pressão. Então, eu consigo já antever esse caso. Ou na parte do diabetes, como essas medicações são potentes também para baixar a glicose, talvez eu tenha que mexer nas medicações do diabetes desse paciente para ele poder tolerar a medicação. Então, eu acho que cada profissional na sua área, não adianta ter liberdade para prescrever, você tem que saber manejar as consequências dessa prescrição. É o famoso, né? Porque você pode, que você deve, né? Exatamente. Agora a gente entrando na parte de obesidade, que eu acho interessante, você falou, obesidade grau 1, eu também já ouvi falar, obesidade grau 2. O que define o grau da obesidade de um paciente? Então, é a gravidade, é o índice de massa corporal, então é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, essa continha, qualquer aplicativo faz, muitas pessoas sabem fazer. E o que isso define? O peso normal, para nós brasileiros, né, é até 25, de 24,9 de IMC. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35 é obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2 e maior que 40, obesidade grau 3. Então, as consequências da obesidade são maiores à medida que você vai evoluindo esses graus. Então, por exemplo, doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, que é uma coisa que a gente fala pouco, está associado com os graus, vai piorando à medida que a gente vai aumentando esses graus de obesidade. Doença articular, artrose de joelho, a mesma coisa, gordura no fígado. Então, a gente tem os graus de obesidade. Teve um posicionamento recente da Sociedade Europeia de Obesidade, se a gente pode ir além do índice de massa corporal. Então, a gente hoje, na Endócrino e na ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, também usa outros parâmetros para definir adiposopatia ou excesso de peso. Porque você pode ter uma pessoa forte, né, um homem que malha muito, naturalmente malha muito, e é mais pesado por conta dos músculos, e vai ter um índice de massa corporal de 28. E se eu for só pelo índice de massa corporal, ele tem sobrepeso. Ou se ele tiver 31, obesidade. Isso não necessariamente é verdade, porque tem muita massa muscular. Então, o que a gente leva em conta também hoje em dia? Circunferência abdominal é importante, porque está mais associado à doença cardiovascular. A circunferência abdominal com a altura, então é um outro parâmetro. Você pode usar esses parâmetros de percentual de gordura, de bioimpedância. Existe uma outra que a gente faz, a densitometria óssea, mas para avaliação de composição corporal. Então, você usa aparelhos de densitometria, mas para ver composição corporal. Então, hoje a gente pode usar outros parâmetros para ir mais a fundo nessa obesidade desse paciente. Por outro lado, você vai ter um paciente também com sobrepeso, MC de 27, mas que tem pouca massa muscular e muita gordura. Então, e circunferência abdominal aumentada. Então, essa paciente não está tranquila, ela também tem todos os riscos cardiometabólicos aí envolvidos. Então, hoje, obesidade é além do IMC, é além do índice de massa corporal, mas é um primeiro parâmetro que a gente usa ainda, sem dúvida. Ou seja, não dá para você analisar números sem contexto, né? O que você está falando as sociedades entenderam de maneira geral que você precisa de um contexto para identificar se a pessoa está com sobrepeso, se ela está com obesidade ou algo do tipo. E aí é que a gente começa com algumas perguntas que eu queria diferenciar essas canetas, né, de controle de obesidade. Porque algumas pessoas falam, isso eu acho legal, falam assim, aquela lá, eu sempre esqueço, o Ozempic, ele dá muito enjoo.
Mas o Monjaro não, o Monjaro ele é maravilhoso. Aí eu ouvi agora que tá vindo uma nova caneta, agora que ela tem 3 hormônios, que ela é super especial, mas que tem muita gente passando mal com ela. Como é que você, como um endocrinologista, você consegue prescrever qual é o melhor medicamento para cuidar daquele paciente? Não, é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque tem gente que responde bem a um, não responde bem a outro. Tem gente que tem mais efeito colateral com um, mais efeito colateral com o outro. Cada corpo é um corpo. Exatamente. Um dia a gente vai pegar ali, fazer um teste genético e falar, bom, para você é o Ozempic, que é a semaglutida, e para você é Monjaro, que é a tirzepatida, ou as mais novas, né? Mas independente disso, o que mudou? Então, a semaglutida, que é o Ozempic, que é o Wegovy, elas têm um potencial de perda de peso. Quando eu uso a dose que a gente tem no mercado brasileiro, né, que é até 2,4, de perder até 17% do peso inicial. Então, ela é um hormônio só. O Monjaro, que é a tirzepatida, são 2 hormônios. GLP-1 e GIP, eu consigo perder na dose mais alta 22%. Então, ela é mais potente do que a semaglutida. Em tese, você indicaria para pessoas que estão... mais pesadas. Mas é mais do que... Os efeitos colaterais também ajudam a gente. Porque quando eu olho na dose mais alta do Monjaro, com a dose mais alta da semaglutida, a prevalência de efeito colateral é igual. Jura? Só que aqui eu tenho mais potência. Entendi. Então, eu consigo, com uma potência boa, quando eu olho a dose do meio da tirzepatida, ela vai ter um pouquinho menos de efeito colateral do que a semaglutida. Então, em geral, tem esse perfil de que eu consigo, com doses menores da tirzepatida, que aí naturalmente tem um pouquinho menos de efeito colateral, uma perda de peso honesta. Mas para aquele paciente perder 30 quilos, ele vai precisar da dose alta e vai ter os mesmos riscos. Recentemente, foi aprovada nos Estados Unidos a dose alta do Ozempic, da semaglutida. Então, aqui no Brasil, a gente só tem até 2,4, está em aprovação na Anvisa, a dose de 7,2, ou seja, mais que o dobro. Caramba. E aí, com 7,2 da semaglutida, eu consigo um percentual igual ao Monjaro, a dose máxima, né, da tirzepatida, em torno lá de 21%. Mas esse aumento de dose ele é gradual, ou seja, o paciente ele começa com uma dose menor e no tratamento ele vai evoluindo para que essa dose seja aumentada, ou não, pega lá e já taca logo a dose mais alta nessa pessoa? Tem que ser devagar para tolerar. Então, a graduação, tem a graduação proposta pelo laboratório, que é mensal. A gente pode individualizar, o paciente ficou um pouco mais enjoado, vai um pouquinho mais devagar, faz de 2 em 2 meses. Então, a gente pode ter alguma individualização nisso. A ideia é você ir aumentando a dose devagar para atingir a dose que você precisa do seu paciente. Nem todo mundo vai precisar, talvez, chegar na dose máxima da semaglutida ou da tirzepatida, porque precisa perder 10 quilos. Talvez eu consiga ali com uma dose não máxima, né? Mas para a dose de 2,4 para 7,2, eles foram direto. A gente não tem aqui no Brasil ainda. Sim. Mas a caneta vai ser de 7,2. O que eles mostraram para a gente nos estudos é que esse crescimento da dose foi tudo bem. O que a gente vê na prática? O paciente que tolerou, conseguiu passar de 1 miligrama, ele 1,5, vai tolerar as doses um pouco mais altas. Quem não tolerou a semaglutida já parou ali no 0,5, parou antes. Então, esse paciente não tolerou bem, é um candidato para ir para a tirzepatida. Vamos ver. Tem gente realmente que não tolera a semaglutida, vai para a tirzepatida e tolera bem. Aí a gente já vai com uma titulação lenta também, vai indo devagarzinho. É a parte de acessibilidade do teu paciente, né? Porque hoje, né, a semaglutida ela é um pouco mais barata do que a tirzepatida, né? Então, quando a gente escolhe um remédio para o paciente, sem dúvida o preço vale. Porque eu não quero um remédio que ele use 3 meses. Eu quero um remédio de uso contínuo. Então, o custo tem que entrar nessa decisão, né? A semaglutida quebrou a patente, a gente ainda não tem muitos no mercado, mas quando a gente tiver várias no mercado, eu acredito que o preço vai cair. A tirzepatida vai demorar ainda para quebrar a patente. E tem essas novas drogas. Então, todas as novas drogas estão nesse caminho. Combinar esses hormônios que são produzidos pelo intestino ou pelo pâncreas para poder ter mais potência com menos efeito colateral. Então, é uma evolução. A que está na moda depois da tirzepatida, do Monjaro, é a retratutida. Foi dessa aí que eu ouvi, que ela tem 3 hormônios, não é isso? Então, tem o GLP-1, que tem todas, tem o GIP, que já tinha na tirzepatida, e ainda botou o glucagon.
Então, são 3 hormônios para ter mais potência. E tem mais potência. Então, você consegue perder quase 25% do teu peso inicial. Então, um cara de 100 quilos, 25 quilos, chega perto ali De uma cirurgia de uma bariátrica. cirurgia bariátrica. Perfeito. Mas ela não tem no Brasil. Novamente, a gente tem que tomar cuidado, que eu já recebi de paciente, doutora, comprei retrato Tida. Mentira! Mas eu comprou da onde? Mandei vir do Paraguai. Eu falei, Mercado Livre. não sei o que tem ali, tá? Não sei. Porque Pode ter muitas coisas, né? pode ter muitas coisas. Pode ter, inclusive, pode ter o glucagon, pode ter água, pode ter açúcar, pode ter Só qualquer coisa. semaglutida ou outras coisas. Então, hoje em dia, não é aprovada ainda em nenhum país. Então, temos em andamento os estudos clínicos. Então, a gente tem paciente no Rio, por exemplo, tem estudo clínico acontecendo no Rio. E a gente sabe desses pacientes que estão no estudo clínico, ganhando para poder seguir no estudo clínico. Eles estão passando mal e estão recebendo dinheiro. Você está pagando para passar mal, não é isso? Não, eles não podem, o Brasil não pode ganhar dinheiro, mas eles ganham remédio, né? Alguma coisa, né? Mas a gente tomar cuidado. Retrato Tida realmente vai ser uma droga interessante. Tem outras por vir, né? Quando a gente olha o pipeline dessas novas medicações, tem mais de 20 laboratórios trabalhando em combinações ou melhorando para diminuir custo para o paciente também, porque hoje ainda é caro a formulação dessa medicação, então o que a gente quer é acesso, mais gente usando, então custo é importante. Então as novas são melhores, mais baratas e com um pouco menos de efeito colateral. Vamos ver o que vai sair por aí. Que está também pintando aí no Brasil em breve é o comprimido, que é o Orfoglipon, esse nome horroroso, mas é um... Muito vendável. Não sei qual o nome que ele vai vir, né? A gente já tem o comprimido da semaglutida e agora a gente vai ter esse comprimido que também é GLP-1. Mas qual a diferença, né? Qual é desse novo? O custo de fabricação é muito menor. Então, aqui ele vai ter um potencial. Não é, porque também muita gente falava na mídia, é do mesmo laboratório da tirzepatida. Fala, então é um Mounjaro oral. Não é. Né? Ele tem um potencial mais parecido com a semaglutida, com o Ozempic, com a semaglutida oral. Mas ele tem um custo de produção, a gente espera que chegue num custo mais baixo, já que mecanisticamente ele é mais simples a produção. E óbvio que isso vai acabar dependendo, mas qual o tempo mínimo assim, que você já colocou para um paciente para ele fazer uso desse medicamento? 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses? A gente briga hoje que obesidade é tratamento para a vida. Não que a gente está falando que todos vão tomar remédio o resto da vida, mas todos os trabalhos do próprio laboratório usaram a medicação por 5 anos e um grupo foi transicionado para o placebo, sem saber. Então, eles passaram a receber o placebo. O que aconteceu com eles? A maioria voltou a ganhar peso. Então, a gente sabe que parando a medicação, vai voltando ao peso. Todos? Não, teve ali um grupinho que conseguiu manter muito perto da normalidade, do que tinha perdido. Ganhou pouco em relação ao todo. A gente tem que aprender com os estudos estão focando nisso. O que esse grupo fez que conseguiu, mesmo sem a medicação, manter o peso? Mas a obesidade é uma doença crônica, progressiva. Então, a gente tende hoje a olhar igual hipertensão e diabetes. Algum remédio a gente vai manter a longo prazo. Claro que se a tirzepatida custasse R$5, a gente não estava discutindo o longo prazo. Vamos tomar à vontade. Perfeito. De segurança, aí é outra pergunta. São seguras para tomar o resto da vida? Para o paciente que tem diabetes, vai tomar o resto da vida. E é isso aí. Então, a gente tem a segurança do que está no mercado mundial, americano, europeu. Então, já tem mais de 15 anos da semaglutida. No mercado europeu e americano, em torno de 5 anos da tirzepatida. Então, o que a gente aprendeu com os estudos populacionais, né, esses de bancos de dados? Então, sim, os pacientes tiveram menos infarto, os pacientes tiveram menos AVC. Eu consegui diminuir o número de remédios que eles tomam para diabetes, ou reduzir insulina, ou suspendir insulina. Então, tiveram benefícios interessantes. Preocupação 2, câncer, né? Um remédio que você vai usar a vida toda, será que dá câncer? Então, a princípio, no tempo que nós temos hoje de medicação, né? Não tem como saber em 30 anos. É pequeno. É pequeno, mas não aumentou o risco de câncer de pâncreas, câncer de mama, de trato gastrointestinal talvez tenha diminuído alguma coisa, os estudos talvez mostrem não significativo, não porque o remédio foi bom, mas o paciente perdeu peso. Então, a gente precisa de tempo. Mas, a princípio, hoje são remédios de uso contínuo. Nossa discussão como sociedade, e eu que trabalho em saúde pública, é custo. Então, se eu usasse, depois dessa perda de peso, alguma medicação mais barata,
vai ser interessante? Oral, que os pacientes vão cansando. Ou seja, você começaria com uma medicação e depois você teria uma só para manutenção. É uma pergunta que ainda não tem resposta, os estudos estão em andamento, mas pode ser um caminho. Ou quando eu baratear os remédios também vai ser interessante. Mas hoje, mesmo que eu quisesse, mesmo que custasse R$5, não tem tisepatida para todo paciente com obesidade. Então, a gente também tem que ter essa noção. Então, é uma discussão mundial. O que faremos com esses pacientes? Manteremos para sempre? A gente entende que sim, eu como médica gostaria, mas eu sei que não é factível para muita gente. E é até legal te perguntar, porque né, você já há tanto tempo na endocrinologia e você trabalhando como preceptora de outros profissionais, eles também vão dividir casos com você, vão compartilhar. Hoje, pela tua visão, você acredita que os medicamentos para controle de obesidade, foi o motivo pelo qual eles foram inventados, eles estão sendo usados mais para o controle de obesidade ou para homens e mulheres que querem perder apenas 2 ou 3 quilos e ficarem exatamente como você falou na época de ouro do casamento? Você acha que um grupo ele está se aproveitando mais do que o grupo que precisaria mais desse tipo de medicamento? Acho que quem está precisando e tem acesso, a gente fala de custo, está sendo bem utilizado. Né? Então, a nossa briga hoje, a obesidade, também tem uma questão social. Então, o nosso índice de obesidade em classes sociais mais baixas só está aumentando. Então, eu precisaria dessas medicações para essa população. Então, colocar no SUS, por exemplo. Colocar no SUS, né? Criar critérios para ter no SUS, enfim. Então, eu acho que o meu perfil de consultório é um perfil de paciente com mais doença. Então, meus pacientes estão utilizando bem, mais do que aquele que quer perder 2, 3, 4 quilos. Acho que o fato da receita hoje ser presa, eu sei que não são todas as farmácias que respeitam isso, mas só o fato de ter alguma regra limita esse uso inadequado, né? Mas pelo menos na maior parte do ano, eu acho que ele está sempre sendo bem utilizado, né? Tanto para quem tem diabetes, como para quem tem obesidade e pode comprar. Agora, caindo o custo da semaglutida, talvez a gente amplie para o SUS, é uma interessante, a gente já está tendo alguma modificação de pacientes que estão conseguindo pagar nesse preço que ainda não é super barato, mas um pouco mais acessível. Então, a gente torce para isso. A gente tem iniciativas de algumas prefeituras de começar a fornecer, né, a semaglutida, que vai estar mais barato. Mas, novamente, o número de pacientes é enorme. Então, não vai ter remédio para todo mundo. A gente vai ter que selecionar nesses grupos quem precisa mais, infelizmente. Mas eu tenho uma ideia puritana, assim, eu acho que são ótimas drogas, estão aí para ajudar. No meu perfil de consultório, ajuda muitos pacientes, né, que perderam 15, 20 quilos, 12 quilos, que deixaram de usar insulina, que estão jogando bola com os netos. Então, acho que tem um bom uso. A gente só tem que sempre manter algum controle, não tem jeito. E assim, na tua visão, né, de maneira geral, o que você... É mais um conselho, se a gente fosse colocar dessa forma. Qual o maior conselho que você poderia dar para pessoas que elas querem viver bem, que elas querem viver com saúde e que elas querem viver mesmo que elas tenham obesidade, que elas sejam doentes, né, que elas tenham obesidade ou que elas tenham diabetes? Quais são os melhores conselhos que você poderia dar para essas pessoas? Manejar o estilo de vida. Então, a gente sabe, hoje existe até uma subespecialidade, que é medicina do estilo de vida, que é interessante, é um ponto bom para trazer aqui depois. Mas manejar o estilo de vida, quanto mais cedo, melhor. Então, hoje a gente está tendo uma impressão no consultório, uma mudança de pensamento em torno dos seus 40, 50 anos de idade, que eu acho bom, que é quando você está pensando no seu envelhecer. Né? No 40, 50 anos, você está se preparando para os seus 70, para os seus 80, e agora nós vamos para 80, 90 anos e eu quero estar bem. Então, eu acho que esse turning point dos 40, 50, fala, cara, como é que eu quero me ver com 80, 90? Eu quero estar bem. Então, essa mudança do estilo de vida nessa idade é super importante, mas o que eu queria ver era o mais cedo. A gente trabalhar desde a adolescência, da infância, a mudança do estilo de vida. Né? As escolhas saudáveis. E aí, a gente sempre bate no custo. O custo é importante. Então, a comida fresca, saudável, tem que estar mais acessível. Então, desembalar menos, cozinhar mais. Ter essa mudança, favorecer os outros pilares. A gente fala os 8 essentials, né, da Sociedade Americana de Cardiologia para a saúde. Então, vai ter
tempo de sedentarismo, manejar isso, diminuir tempo de tela, andar mais no nosso dia a dia, ou fazer uma atividade física programada, que é o ideal, dormir bem. Então, manejar o estresse. Quem fuma, não fumar, né? Quem tem pressão alta, tratar. Quem tem diabetes, tratar ou resistência à insulina. E que tem obesidade, tratar também. Então, a gente trabalhar a mudança do estilo de vida antes das doenças acontecerem. Eu acho que endócrino tem esse papel. A gente acaba tendo muito paciente da prevenção. Muita doença também, mas a gente tem esse paciente que procura a gente para buscar saúde. E vai estar no estilo de vida, e quanto mais cedo, melhor. Se eu puder começar desde aquela fase dos 20 anos que você nem pensa nos 60. Você não tá nem aí para nem aí para amanhã. É ótimo, mas se não, qualquer hora é hora de mudar, né? Perfeito. E acho que a gente seguindo, tem algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados, né? E eu gosto sempre, essa é uma das perguntas que eu mais gosto de fazer, porque ela trabalha com mitos. Então, já te fazendo essa pergunta, quais são os maiores mitos que você vê todo dia no seu consultório? Conceitos que as pessoas têm certeza, mas que são coisas completamente diferentes. Traz alguns mitos da endocrinologia aqui pra gente. Então, pacientes com diabetes em relação ao açúcar. Ele chega, doutora, como que eu tenho diabetes se eu não como açúcar? Açúcar adicionado de cozinha, né? Então, a gente tem carboidrato em diversos alimentos. Então, no pão, no macarrão, no biscoito, no bolo, na tapioca. Ah, tapioca é melhor. Eu não como pão, doutora, eu como tapioca. Falo, bom, é a mesma coisa, até pior, porque o índice glicêmico é pior. Então, a história de que açúcar é só açúcar adicionado, né? No doce, no refrigerante, não. Açúcar é uma forma de carboidrato. E que o excesso de carboidrato também não é interessante. E que ele é importante, também não dá para tirar o carboidrato, mas preferir os carboidratos complexos, que é pão integral, arroz integral, enfim, macarrão integral. Trabalhar com isso seria interessante. Ponto 2. O uso de vitamina para longevidade. Né, para ver bem, né? Esse paciente que quer ter saúde, enfim. Os famosos encapsulados. Tomar um monte de vitamina para longevidade. Não tem evidência científica que o uso dessas vitaminas, seja polivitamínico, ômega 3, coenzima Q10, e aí vão me bater pra caramba, tem várias outras, porque manipular um monte de vitamina, né? Às vezes a gente tem algumas nutricionistas que manipulam um monte de coisa. Então, não, a gente tem que trabalhar nas deficiências do paciente e priorizar a alimentação como forma de vitamina. Então, a principal vitamina que a gente tem está na comida, é só comer melhor que a gente vai chegar lá. Então, vitamina não infarta menos, não previne Alzheimer, não dá longevidade, não melhora a pele. Não. Então, vitamina é um outro problema aí também. E nem aquele... Como é que... Teve uma época que tinha aquele gel, né? Que eles falavam que você passava na barriga e você perdia uns quilos só de passar o gel. Você passou o gel Tava ótimo. Tava ótimo. Você não precisa fazer mais nada. Só passa o gel ali, vai passando na barriga que você vai perder a gordura. Fazer uma massagem junto, né? Quem dera. Não funciona, né? Outra coisa também, que é outro mito, colágeno para pele, né? Tomar colágeno. Então, vai melhorar a pele. Não melhora a pele, porque o colágeno é uma fonte de proteína, ok, mas essa fonte de proteína é degradada pelo estômago e serve como fonte de proteína. Você pode até usar na sua orientação alimentar, mas e não é superior ao whey protein também, né, que é outra discussão, mas não vai para a pele, não vai para celulite. Não vai. A cada vez que você fala, vai levando mais assuntos. Acho que a gente podia fazer um podcast de 4 horas, porque a gente já poderia entrar também na parte dos suplementos, a gente poderia entrar em whey protein, enfim. O que funciona. Não, e tem outro mito e verdade do consultório também, que está na moda. Então, o paciente vai para o consultório de endócrino para tomar hormônio. Porque o hormônio é o elixir da juventude e do bem-estar, né? Testosterona, muitas das vezes. Testosterona, estrogênio, o que for, né? E testosterona está super na moda. Então, infelizmente, nós temos nossos hormônios e eles funcionam muito bem. Então, tomar cuidado quando a gente usa como acessório esse hormônio, ele tem indicações plenas, todos eles têm. Então, o paciente que tem falta de um hormônio vai ter que tomar este hormônio. Uma reposição. Uma reposição. Mas muitos pacientes chegam para mim falando que fazem reposição e é um anabolizante, porque está usando doses suprafisiológicas, acima do normal. Para ficar esteticamente mais bonito. Exatamente. Para poder, ter uma performance melhor ali na malhação. Porque fala que a evidência de manter testosterona no limite superior. A gente tem um range amplo de testosterona. Não, porque o que
faz bem é ficar com a testosterona dentro do normal, mas assim, batendo no teto. A gente não tem essa evidência. Então, é outro mito que a gente tem que desconstruir no consultório dos excessos de hormônios no homem e na mulher para bem-estar. E não adianta falar que hormônio não faz... A pessoa vai se sentir bem, então a gente fala, olha, você vai tomar anabolizante, que vai ter outros nomes, ninguém fala a sua reposição, deixar sua testosterona acima de 1000, ou fazer uma testosterona na mulher, vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a massa muscular, vai perder gordura, mas vai trazer diversos riscos adicionais. O humor da pessoa pode mudar? Fica mais agressivo, pode dar insônia. Então, tem relato de agressividade de prisão, de briga de rua. Caramba. Por uso de anabolizante. Né? E em prisão também, né? De briga lá dentro. Então, pacientes ficam mais agressivos em uso de anabolizante. Então, são coisas que a gente não fala, né? Mas tem que tomar cuidado. Que são muito importantes, né? Tem uma pergunta também que eu faço aqui para todos os profissionais, é porque você também já tem uma carreira muito longa, a gente já falou um pouco sobre isso, e você já atendeu muitos pacientes. Mas sempre tem aquele caso que mais mexe, ou aquele caso que te pega por um lado diferente, que se torna inesquecível para você. E eu quero saber, ao longo da tua carreira, não sei quanto tempo você tem de trajetória? Olha, formei em 2003. Então, 23. Você tem 23 anos de trajetória. 23 anos de trajetória. Ao longo desses 23 anos de trajetória, você teve algum caso que mais te marcou? E que você fala assim, esse caso eu não esqueço, eu vou sempre levar comigo. Então, teve uma paciente que eu acompanhei 18 anos no consultório. Caramba! E ela teve diabetes tipo 1 com 3 ou 4 anos de idade. Hoje ela faleceu ano passado com 80 anos. Caramba! Então, ela descobriu diabetes tipo 1 com 3, 4 anos de idade. Na época que não existia seringa de plástico, a seringa era de vidro. Ela fervia a seringa. Não tinha aparelho de glicemia, você fazia a glicose na urina. E para saber o valor da glicose, a mãe dela tinha que botar a urina dela, jogar um reagente e ferver. Todo dia? 3 vezes ao dia. Antes de cada refeição. Então, assim, era uma vitoriosa, né? Uma pessoa muito especial. E, assim, alto astral. Engravidou, teve filho, neto, vida social, Conseguiu ótima. levar uma vida normal. Exatamente. Hoje, ela faleceu ano passado com 79, 80 anos, por questões não ligadas ao diabetes. Ela praticamente não tinha nenhuma complicação do diabetes e viveu toda a melhoria, né? Hoje, para botar o sensor nela, foi uma dificuldade, porque ela falou, Joana, mas eu faço, depois que fez a urina, passou para a ponta do dedo, eu faço ponta do dedo 5, 6 vezes ao dia, não acredito num negócio dentro do celular. Falei, funciona, vamos botar. Ela que ficou acostumada há tanto tempo a ter um baita trabalho, 3 vezes ao dia, de repente era tão fácil. Exatamente. Quando transicionou da seringa para a caneta, que hoje a maioria dos nossos pacientes aplicam a insulina na caneta, ela também tinha resistência. Falou, não, seringa eu tô vendo ali infundir a caneta, eu não vejo. Então, foi interessante ver essa evolução, envelhecer com ela, com todos os dilemas da fase da vida dela, né? E vê-la mais idosa, mas era uma paciente perfeita, fazia atividade física, mas teve seus momentos, teve um infarto, saiu, voltou, tinha suas lesões articulares, reclamava, suas dores na coluna, no joelho, enfim, mas era uma paciente muito leve, muito bonita, a lição da vida dela. Ah, que bom. Você acabou de tocar num assunto que eu acho que... Óbvio que na área da endocrinologia a gente tem diversas áreas que a gente acabou não falando aqui, senão seria um podcast de 20, de 30 horas. Mas era um dos últimos pontos que eu queria tocar contigo, que era a parte da menopausa. Você falou que você acompanhou a tua paciente em diversos momentos da vida dela. E a parte da menopausa deve ser um momento completamente diferente para a vida da mulher e que o endócrino tem que estar ainda mais presente. Explica pra gente o porquê que uma mulher ela precisa mais de um endocrinologista na menopausa do que ela precisa quando ela não está na menopausa. Ela precisa de um profissional que olhe a menopausa com carinho, né? Então, por muitos anos, a mulher entrava na menopausa e ela tinha que aceitar aquelas mudanças porque faziam parte do envelhecer e que não precisava melhorar a qualidade de vida dela. Só que hoje uma mulher ali perto dos seus 50, 40 muito, 50 e poucos anos, é uma mulher profissionalmente ativa, talvez no topo, ou chegando no topo da carreira dela, e não é um fim de carreira. E tinha esse olhar, que a menopausa era o fim.
Então, não precisa ser um endócrino, pode ser um ginecologista que tenha esse olhar e que não ligue para essas alterações. A gente sabe, tem alterações do humor, do sono, da libido, da composição corporal, que incomoda muito as mulheres. Então, elas acabam que estão muitos no nosso consultório de endócrino por causa da parte corporal. Estética, de maneira geral. Mas não é só isso, né? E é um momento que aumenta o risco cardiovascular da mulher também, essa transição. O estrogênio tem um papel protetor para os vasos em geral na mulher. Então, você vê que os homens infartam mais cedo que as mulheres. E à medida que ela vai entrando na menopausa, quando chega a 60 anos, o risco cardiovascular vai ficando parecido com o homem, né? Então, tem uma mudança também do perfil lipídico, que era uma coisa também... Elas são menos tratadas que os homens. Por exemplo, o colesterol alto. 30% a menos tratadas do que o homem. Por quê? Então, esse papel da menopausa está na moda, a gente tem falado mais sobre isso. E é uma fase que a gente não fazia reposição hormonal, por conta dos estudos ali em 2000, todo mundo parou de fazer reposição hormonal e agora está tudo mudando, né? A gente está voltando a discutir a reposição hormonal com essa mulher, porque melhora esses sintomas. Outras coisas que elas se queixam com muita frequência, alteração de memória, que chama de brain fog, indisposição, um cansaço. Então, é um assunto que tem que estar em pauta nos consultórios de endócrino e clínicos e de ginecologia que fazem essa transição da mulher. E a reposição hormonal pode melhorar alguns desses aspectos. Então, tinha-se muito medo, por exemplo, de trombose. Hoje a gente tem formas de hormônio, né, transdérmicos que não dão trombose, câncer de mama, que foi por isso também que parou lá de se fazer reposição hormonal. Isso mudou. Composição corporal. Então, nessa fase, a mulher começa a ganhar mais abdômen, porque o estrogênio tem um papel protetor na gordura abdominal. Então, você reparar, elas ficam mais quadradas. E, às vezes, é por isso que elas vêm ao consultório. Então, o estrogênio tem um papel protetor. Não é que eu não vou tratar o excesso de peso. Eu vou considerar fazer tratamento com semaglutida, tirzepatida. Também foi um divisor de águas para essa mulher que tinha mudança corporal e não podia fazer nada. Então, agora eu também tenho um arsenal no peso para ajudá-la, né? E muito se muda a metabolismo. O que muda no metabolismo? Essas mulheres têm um metabolismo pior. Então, pelo envelhecer, sim, mas principalmente pela composição corporal. Então, além de falar de hormônio nessa fase, a gente fala de mudança do estilo de vida. Quem não mudou, agora é hora de mudar. Porque a massa muscular tem uma relação muito boa com o metabolismo, com a manutenção do metabolismo nessa transição. Então, também a gente vai para esse caminho da mudança do estilo de vida, com melhora da composição corporal, porque vai te ajudar a não ganhar tanto peso nessa transição. Então, é hormônio, mas não é só hormônio. A gente também fala da mudança do estilo de vida que melhora a mulher ali na menopausa. Ou seja, a mulher que está entrando na menopausa e que ela não tem um acompanhamento, às vezes com endócrino, com ginecologista, ela vai ter uma alteração, uma mudança significativa no estilo de vida, ou seja, ela vai ter uma vida pior, ela não vai conseguir, né, de certa forma, talvez estar com o melhor humor possível, vai ter esses sintomas que você também citou. Então relacionamento em casa fica pior, porque ela dorme pior, tem menos libido, e essas mudanças hormonais começam 2 a 5 anos antes da menopausa. É antes da menopausa que o começa. Climatério, né, pré-menopausa. Então, ter um olhar atento para essa mulher ali dos 45 para frente, 47, porque é uma fase, é uma mudança, não é um dia acabou a menstruação, não, tem uma mudança antes. E essa mudança... O corpo se adapta, Você né? vai se adaptando. Então, você pode atuar nessas fases antes para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, intensificando o estilo de vida e também, se for o caso, se tiver muito sintoma, com a terapia de reposição hormonal. Perfeito. Doutora Joana, agora a gente entrando numa parte do podcast que ela é muito ligada ao direcionamento de carreira. E aqui, hoje, no nosso podcast, a gente tem uma tese, né? Eu acho que de 80 episódios mais que a gente gravou, uma pessoa discordou dessa tese. A gente tem a margem de erro sempre. Mas é que todo profissional, ele tem uma bússola profissional ou bússolas profissionais que ele segue com respeito, com admiração, e que ele se espelha em algum momento nessa pessoa. Eu já escutei as mais diversas respostas aqui que você possa imaginar. E eu queria saber quem é a tua bússola profissional.
Você tem uma pessoa Pois para é. chamar de bússola? Difícil achar uma, né? Mas vou falar um pouco de algumas pessoas. Você citou uma aqui no início, Isso, né? né? Então, antes de chegar dela, meus pais são médicos. Minha Legal. família é de médico. Meu irmão é médico, casei com médico. Meus pais são médicos, então eu vivo a vida da medicina desde sempre. E sem dúvida, a integridade, a responsabilidade, o cuidado do paciente que eu via nos meus pais me fez seguir o caminho da medicina, sem dúvida, né? Mas já na área profissional, dentro das minhas escolhas, vou citar ali 3 profissionais que fizeram muita diferença. Então, a primeira foi a Melanie Rodak, que era minha staff quando eu era residente e que me levou no caminho do mestrado, do doutorado e me mostrou essa área científica, né, também do ensino, e acabei seguindo para o UFRJ por conta dela. Outra pessoa, que é minha chefe atual, que chama Lenita Zeidenberg, e o chefe anterior, que foi José Egídio. Então, são os meus 2 chefes de vida na UFRJ. O José Egídio já aposentou. Mas eles foram me trazendo, conversaram, sentaram. O que você quer? Agora você está na UFRJ. Mas como é que você se vê daqui a 10, 20 anos? Você quer ser mais uma? Você quer seguir uma área específica? Então, foram eles 2 que me direcionaram, falaram, olha, tem o diabetes tipo 1 que você está fazendo mestrado e doutorado, é lindo, mas você pode mais, vamos trabalhar com obesidade, vamos seguir o risco cardiovascular em diversas situações clínicas. Então, eles me direcionaram. Mas, sem dúvida, a Lenita e a Melania também me ensinaram o poder das mulheres dentro da medicina, até me emociono, né? Mostrando que uma mulher pode ser independente, pesquisadora, médica e ter esse sucesso profissional mantendo a sua família. Então, que bonito, são que legal. pessoas muito especiais. Então você não tem uma, mas você tem algumas bússolas profissionais para diversas áreas da tua vida. Isso é muito bacana. E agora, você como nossa bússola profissional, porque hoje no podcast Bússola Profissional você teve as tuas bússolas, mas você é a bússola profissional de outros jovens endocrinologistas que estão entrando no mercado de trabalho. E eu quero saber qual conselho você daria para esses jovens como a bússola profissional deles. Então, primeiro, ser ético. Dentro da endocrinologia, dentro da medicina, ser ético é um desafio. Então, usar estudos científicos, a gente sabe da importância das mídias e do que está na mídia social, mas você tem que ser ético. Não usar o que você aprendeu na faculdade nos seus pacientes. Claro que todos queremos ganhar dinheiro, isso é super importante, mas a ética tem que estar acima e o estudo também. Então, muitos dos meus alunos e residentes acham também que só a mídia social vai resolver tudo. E não é verdade. A gente tem que estudar muito. Então, eu ainda valorizo muito o caminho da ciência. Não que todos tenham que ser professores universitários, fazer pesquisa clínica, mestrado e doutorado, mas tem que continuar essa linha de estudo, pelo menos, e valorizando esses pontos, porque senão fica um grande achismo e eu vou fazer mais mal do que bem para o meu paciente. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque eu vivo dizendo isso. Hoje o mundo ele é muito mais sobre o que as pessoas parecem ser do que elas são de fato. Então hoje, infelizmente, muitos médicos a gente vê que eles entram já com a cabeça de assim que eu me formar, eu vou abrir um perfil nas redes sociais e já vou começar a produzir conteúdo. E você tem que ter um tempo de maturação, né? Você precisa ter aprendizados, você precisa ter bússolas profissionais, você precisa de ter experiência, casos de sucesso, para aí depois você começar a divulgar o teu trabalho. Como é que você vai divulgar uma coisa que você ainda não conseguiu essas realizações, né? E eu imagino que você, como preceptora, deve ter esse desafio de convencer esses médicos. Então, não é fácil. Porque é isso que eles acham, que vai abrir um consultório e que só o Instagram vai encher o consultório deles, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Se eles não forem éticos, pode ser até que enche o consultório deles, mas o que eu quero ensinar é ética, né? Então é importante que eles continuem estudando. E tem uma parte na medicina que a gente acompanha profissionais que às vezes a gente não ganha todo o dinheiro naquele horário, mas eu estou acompanhando um profissional, eu estou aprendendo, eu estou indo num hospital X, ganhando experiência. Então, acaba que meus alunos muitas vezes seguem
mesmo sem ganhar nada, continuam vindo um ambulatório ou outro do FRJ para continuar ganhando experiência, ganhando mão, né? No caso de cirurgiões, tem vários que acompanham um cirurgião X ou Y, mesmo sem ganhar nada, para ganhar essa experiência. Era muito comum no passado. Hoje está perdendo valor. Um pouquinho. Tá. Então, uma pena, porque a experiência não tem preço. Você não vai ganhar por aquilo, mas o que você vai aprender naquele momento não tem preço. E até já emendando essa pergunta, né, que eu ia te fazer, hoje, por exemplo, né, vamos imaginar que você está começando hoje. Essa seria até crueldade, né? Não você comparar o mundo, né, que você começou e o mundo de hoje. São mundos completamente diferentes. Mas qual conselho você daria para jovens que querem captar os primeiros pacientes na endocrinologia? Ou então, beleza, terminei minha formação, terminei minha residência, estou estudando, sou uma pessoa ética. Como é que a pessoa ela começa nessa profissão? Acho que a mídia social tem teu papel. Aí a mídia social tem jeito, entra. entra. Mas no começo do consultório a gente atende familiares e amigos. Entendi. E é ótimo. Você vai atender a mãe de todo mundo, o pai de todo mundo, todas as suas amigas da faculdade, as irmãs. E eles, possivelmente, você nem vai cobrar dessas pessoas, mas eles vão te indicar outros pacientes. Então, isso é muito importante. Outra dica é fazer uma junção de especialidades. Então, as especialidades conversam. A endócrino, por exemplo, muito com a ginecologia, com o cardiologista. Então, você trabalhar junto dessas pessoas é interessante, ou no hospital que tenha essas especialidades, também acaba te dando um fluxo de pacientes interessante. E dá para você dividir um consultório, pensar num atendimento em conjunto, também interessante com uma nutricionista, que também vai te indicar doentes. Mas acho que também não dá para focar só na mídia. Você tem que ter outras frentes atuando juntos, né? A gente nunca põe nossas moedas num cofrinho só, né? A gente tenta espalhar em vários momentos. Manter contato com outros profissionais. Então, às vezes, o endócrino não quer trabalhar no hospital, porque não é uma especialidade hospitalar, tipicamente. Mais clínica. Mais clínica. Apesar de eu ter feito hospitalar, mas não é. Mas no hospital você vai ter uma relação com outros médicos que vão te indicar. Então, eu acho que médico indica médico, os familiares te indicam, aproveite seus familiares, você fica, que gente, vou atender minha tia. Mas sua tia vai te indicar a paciente, né? E, claro, as mídias ajudam também, mas acho que não só focar na mídia. Talvez esse seja o maior erro dos profissionais que estão entrando, focar 100% na mídia. E agora, eu acho interessante fazer essa pergunta, porque você como preceptora e principalmente ajudando jovens médicos também, né? Aqui, obviamente, o que você está falando aqui, provavelmente é o que você fala para todo dia para as pessoas que você alimenta e que você ajuda. O que diferencia um bom endocrinologista do endocrinologista ruim? Que você pode olhar características, comportamentos... mindset é um pouco forçado para os dias de hoje, mas a forma como a pessoa vê a vida, talvez, o que ele diferencia de um médico, um bom endocrinologista de um endocrinologista ruim? Eu volto na minha essência. Acho que ser humano. Claro, não adianta ser humano sem ter a técnica, né? Tem que ter o estudo, tá atualizado, saber os últimos guidelines, os fluxogramas, ser ético, não vai ficar fazendo maluquice, fazendo anabolizante, tá bom, isso tudo é muito importante. Mas no consultório, você tá ali no tete a tete com o paciente, é olho no olho. E aí ele quer um médico humano que te ouça, que saiba interpretar qual é o que te move, que move o teu paciente, onde você vai bater no coração dele para ele poder fazer essa caminhada com você. Então, médico de consultório tem que ser humano, disponível também, né? Acessível. Então, isso diferencia. Mas o que a gente vê, quando a gente vê assim, 10 médicos se formando, e eu não posso dizer que a formação da FRJ é muito boa, tecnicamente, em geral, eles são muito bons. A gente já pesca um ou outro, porque entende, esse aqui é humano, responsável. Então, esse aqui é diferente. Então, ele, além de técnico, tem esse tempero a mais. Ele tem todos os atributos para ser um excelente médico e uma referência. E agora, a pergunta talvez mais difícil de todas do programa que a gente faz para todos os profissionais que vêm aqui, que ela não tem um cunho sensacionalista, tá? Algumas pessoas podem entender dessa forma. Nós estamos fazendo uma pergunta para tirar uma emoção do convidado, não é isso. Nessa parte de direcionamento de carreira, a gente acredita que todo profissional ele teve um momento difícil, um momento complicado, e que com a experiência dele nesse momento, como ele passou por esse momento, você vai conseguir ajudar outras pessoas também. Então, por isso eu te pergunto, qual o momento mais difícil da tua vida ele
é um momento profissional, ele é um momento pessoal, ele tá ligado aos dois. A gente sempre prefere o momento profissional. Mas, assim, 80%, 90% aqui das respostas estão sempre ligadas ao momento profissional ser o mais difícil da vida pessoal também. Então fica a pergunta para você, qual o momento mais difícil da sua vida? Acho que é a junção dos dois, né? Então, quando a mulher se torna mãe e ter que lidar com esse lado profissional junto com a maternidade é muito difícil. Saber de se dividir e continuar atualizada. Então, quando você termina a maternidade, acabou de a licença maternidade, você fala, gente, não sei mais nada. É como se aquela medicina tivesse evaporado da sua cabeça, porque você ficou 6 meses ali amamentando, vivendo aquela vida de bebê. Né? Então, acho que foi um momento difícil. Como volta? Será que volta? Será que meus pacientes voltam? Será que eu vou conseguir voltar a dar aulas? Vou lembrar das coisas? Como é que eu vou organizar minha vida? Porque agora o dia precisava ter 48 horas, né? Então, foi um momento muito difícil ali pós primeiro filho. Eu tenho 2. Depois, no segundo, eu já estava treinada. Já estava acostumada, né? Mas foi, acho que, o momento mais difícil. E gerenciar essa nova vida, né? Tanto pessoal, profissional, mãe. Então, achei que eu nunca conseguiria voltar a trabalhar no fluxo que eu trabalho hoje. Mas vi que é possível. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que essa seria a última pergunta que eu te faria. Mas você se emocionou quando a gente falou sobre a parte das suas preceptoras na época, pessoas que te guiaram. E é uma pergunta que a gente faz para algumas médicas aqui no programa. Você acredita que a medicina ela foi mais difícil para você por você ser mulher? Ou você acredita que não? Que a medicina é igual para homens e mulheres e que, de certa forma, isso não interfere muito? Não, eu tenho certeza que sim. Nenhuma. É muito mais difícil para as mulheres, né? Porque a gente tem realmente essa jornada dupla. A gente tem a culpa da mãe. A medicina te exige um tempo à noite em casa que outras profissões não te exigem. Então, você trabalha no horário habitual, 8 às 6, não importa, você dá plantão de 7 às 7, mas ali você não consegue rever um caso, ligar para um paciente. Você fica pensando, né, daquele paciente, o que eu podia ter feito diferente, aí você vai no livro, você vai na internet. Então, a gente tem esse horário extra que é importante para uma boa médica. Só que aquele horário extra, você está em casa, você tem o filho, tem o marido, aquela confusão toda. Então, sem dúvida, é mais difícil para as mulheres. E a gente sabe, hoje está mudando, a medicina tem mais mulher do que homem, né? Chega a ser um pouquinho mais de 50%, então o sistema vai ter que mudar, mas várias seleções, as pessoas perguntavam para a gente, você pensa em engravidar na residência? Hoje a residência... Já ouvi isso em algumas respostas. Hoje não pode mais ter essa entrevista, mas na nossa época não era interessante um candidato à residência que pensava em engravidar na residência. Inclusive, mas você vai fazer essa área, vai fazer dermato, você vai fazer cirurgia geral? Poxa, não é uma boa área para mulher. Eu vi isso aqui da doutora Camila Pilar, cirurgiã plástica, lá de Balneário Camboriú. Exatamente. Então, ainda tem todo esse preconceito. Quando você vai contratar mais de um colega médico homem, que chefe de serviço, quando vai para uma contratação, se eu tenho 2 homens e uma mulher, e são 2 vagas, é mais seguro ficar com 2 homens, porque vai ter licença maternidade, o filho adoece, realmente é da mulher, muitas vezes, né? Os homens estão mudando, mas você está ali mais presente. Então, tem essa dificuldade. Outra área que a gente atua muito, eu dou aula. E para laboratório, dou aula em congresso, ou as próprias presidências de sociedade, a maioria é homem, porque isso existe muita viagem, você ficar fora de casa. E, além de você ter que estudar para as aulas à noite, naquele horário que você tinha que dar atenção para a família, você tem que viajar. E isso não é mais fácil para um homem que para uma mulher deixar a família para trás e viajar para dar aula, seja para laboratório, seja em congresso. Então, as presidências de sociedade, em geral, maioria homem, agora está mudando. Né? Então, a gente, até com a minha bússola profissional, com as 3 profissionais, a gente organizou o Congresso Brasileiro de Diabetes do ano passado, que foi aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, a gente, sem querer, a gente fez a organização só de mulheres. Nós 3 éramos as cabeças, mas as nossas ajudantes. Então, a gente tem uma foto linda, eram 12 mulheres. Então, a gente sabe como isso é difícil, né? Muito legal. Parabéns, doutora Joana. E agora, para a gente encerrar esse programa, né? Vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e dar um recado final. Pode ser para os seus pacientes, pode ser para futuros jovens endocrinologistas. Esse é o momento mais difícil do podcast. A câmera é sua. Para quem tem alguma doença endocrinológica ou quer prevenir um diabetes, uma obesidade, né? Então, a mudança do estilo de vida é essencial.
Mas hoje a gente tem uma série de remédios que vão ajudar a gente e que devem ser prescritos por médicos responsáveis, que vão te conduzir nessa mudança do estilo de vida. Mudando um pouco o caminho, falando um pouco para os endocrinologistas e médicos que estão se formando por aí, acho que o recado mais importante é ética. Então, a gente sabe de tudo que de errado, de sensacionalismo que temos nas mídias, os colegas fazendo. Sempre acredite em você, na sua ética. Você vai fazer o que você aprendeu, que é melhor para o seu paciente. E sempre muito humano. A gente está aqui para acompanhar nossos pacientes ao longo da vida, não só para tratar as doenças, para melhorar a qualidade da vida deles. Então, acho que esse é o recado mais importante da medicina. Doutora Joana, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo ali de quase 2 horas. Passou voando e quando o papo é bom é assim. Te agradecer por todo o teu conhecimento. Eu falo, a gente traz o endocrinologista aqui e a gente sempre consegue aprender e entender coisas novas. Obrigado pela tua participação, de verdade. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Perfeito. Pra gente encerrar esse programa, aqueles velhos recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir pra você entrar no nosso Instagram, @podcastbússolap. A gente também tá lá no TikTok, onde você também pode entrar em contato com a gente. E claro, nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, tá? Todas as redes da nossa convidada e as nossas redes vão estar aqui, todas aqui embaixo. E claro, como eu disse, profissionais de todo o Brasil. Hoje o podcast Bússola Profissional ele quer chegar em todo o Brasil, em pelo menos todos os estados diferentes, todas as cidades. Vai ficar um pouquinho difícil, mas eu vou contar com a tua ajuda. Então, se você tem aquele profissional que você gosta, que você admira e que você quer ver aqui, manda um direct, manda um Instagram pra gente que a gente vai tentar entrar em contato com ele, beleza? E o segundo recado, você que é empresário, que é profissional da área da saúde, que é advogado, que tá querendo entrar no mercado digital, me segue lá no Instagram, Manuel Pacheco N. Lá eu consigo te ajudar da melhor maneira. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas provavelmente a gente já vai estar com alguma coisa ali produzida, alguma coisa organizada. E aí você pode entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Tá, eu fico aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional, dessa vez com a doutora Joana. Um grande abraço.